Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. É um prazer estar com vocês aqui de novo. E hoje, o Entre Nós traz aqui uma pessoa que nos dá muita satisfação em receber. Um amigo, acho que não seria muito dizer da cidade, né? Professor Orígenes Martins, economista, professor universitário, que eu sei que isso é um vício, né? É viciante ser professor e é um título que não se perde nunca. Nós estamos aqui hoje para o professor Orígenes, que sempre se posicionou com muita clareza, e isso é muito importante para os nossos ouvintes, para a gente falar um pouco sobre economia, um pouco sobre a política, um pouco sobre a história do nosso país, na sua visão, óbvio, vendo todos esses últimos acontecimentos e o que o Brasil tem passado. Professor Orígenes, muito bem-vindo. Patrick Mota, que está aqui conosco hoje, muito bem-vindo. Obrigado. Patrick está aqui também para somar conosco e fazer com que os nossos ouvintes também tenham essa sensação de que todas as suas dúvidas, as suas perguntas estão sendo esclarecidas. Muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço, doutora Eliane, a Rádio Cavoque. É um prazer estar aqui pela primeira vez, né? Participando do programa. Eu agradeço as suas palavras. E é sempre um prazer a gente falar do país, do nosso estado e principalmente nessa nossa área de economia, de política. Eu me sinto muito à vontade e muito bem quando eu tenho essa oportunidade. E é bom vocês me darem essa oportunidade. Professor Orígenes, como é que o senhor vê hoje a situação do Brasil perante os outros países do mundo? A nossa situação hoje está melhor, pior, igual? Como é que o senhor vê o Brasil hoje? Bem, é uma pergunta bem difícil de se posicionar. Primeiro porque quando a gente fala em comparação, fazer esses comparativos é uma coisa meio complicada. Mas eu diria que hoje nós estamos relativamente bem. Veja que, embora todo mundo reclame, a gente vê aí todo mundo falando mal do governo, todo mundo reclamando do preço do petróleo, todo mundo falando da inflação, principalmente agora, infelizmente, nós aqui, amazonenses, tentando encontrar inimizade no Paulo Guedes e no Bolsonaro por conta da questão do IPI, mas as pessoas esquecem de olhar o entorno. O mundo inteiro hoje está vivendo uma situação bastante atípica. Nós passamos aí dois períodos de pandemia mundial, onde todos os países passaram por problemas bastante complicados. Tivemos aí essa guerra espúria, não tem outro nome para utilizar, da Rússia com a Ucrânia. E veja bem, todos esses países, a Europa inteira, sofreram problemas de ordem econômica e social, cada um no seu limite, coisas assim absurdas. Sofreram problemas de inflação muito piores do que os que nós estamos vivendo, problemas sociais seríssimos, até porque são países que não têm nem metade do que nós temos em termos de riqueza. E com um detalhe, não tiveram a sorte que nós tivemos de ter um governo e um ministro da economia com a capacidade e a competência de manter um equilíbrio, principalmente para um governo que estava entrando com uma proposta, com toda uma situação de proposição econômica e ter que simplesmente pegar todo aquele sonho, todo aquele modelo que eles tinham imaginado e ter que desviar, literalmente desviar para o combate ao Covid. Isso não é fácil. E quando você vê um ministro da infraestrutura ter construído 20 mil quilômetros de ferrovia, quando
nós tivemos aí 20, 30 anos com 30 quilômetros de ferrovia. Você vê o Brasil hoje dominar o setor de agronegócio. Agora mesmo, esse ano, com todos os problemas, inclusive o provocado pela China, o Brasil aí exportando, tendo superávit na balança comercial do agronegócio. A gente fornecendo alimentos para mais de 100 países. Será que a gente pode dizer que o Brasil está pior? Então, eu acho que às vezes a gente, no meu tempo de menino aí, quando a gente dizia, chora de barriga cheia. Então, tá difícil a coisa? Com certeza. Agora, tá difícil para o mundo. Hoje, as crises e os problemas, o brasileiro precisa entender que eles não são um problema do nosso país. São problemas globais. E são problemas que não dependem de nós. Existe todo um contexto, né? Com certeza absoluta. Que vamos dizer assim, que compõe com o seu discurso. E a gente não pode deixar de lado a pandemia avassaladora que a gente teve e que veio automaticamente logo após ela, a guerra, que infelizmente também economicamente isso foi muito ruim para todos nós. Diga, Patrícia. Pois é, doutora. E hoje essa entrevista no dia 9, não sei se o senhor sabe, mas a data é bem significativa. Com certeza. Porque hoje é o dia da Europa, né? E como é que começou tudo isso? Esse 9 de maio, ele teve início quando um estadista francês, o Robert Schuman, ele avançou com uma proposta de um embrião de uma União Europeia como ela é hoje. E a gente vê a Europa numa situação um pouco delicada também. E eu estou vendo o senhor com a camisa bem verde, sinal de patriotismo? Não, aqui foi só coincidência mesmo, até porque quando eu me visto, eu deixo para minha esposa escolher minha roupa. Nesse ponto aí eu não interfere em nada. Não interfere em nada. A roupa tá boa, tá tudo bem. Eu sou daqueles que, para me vestir, eu prefiro que ela escolha, porque... Mas diga-se de passagem que o professor Origens disse aqui no início que antes de qualquer coisa ele é brasileiro. Isso, exatamente. Então, mas faço questão de ser. O verde veio bem a calhar. Pois é, veio bem a calhar. Por isso que eu provoquei o senhor sobre a sua vestimenta. Mas foi bom esse teu comentário, porque há pouco tempo atrás, numa entrevista também que eu estava, um comentarista fez tipo uma provocação dizendo o seguinte, que hoje as pessoas tinham vergonha de usar vermelho ou ficavam com problema de usar vermelho. Eu disse, olha, é engraçado, eu gosto de usar camisa vermelha, até porque eu sou flamenguista, apesar da derrota de ontem, mas eu sou flamenguista, entendeu? E para mim essa questão de usar vermelho ou não usar vermelho por conta de uma ideologia, para mim não... O senhor não tem aquela ideia de azul para meninos, rosa para meninas? Para mim não tem essa coisa de a cor dizer alguma coisa. O que me diz é o que eu tenho dentro da cabeça e não o que eu tenho por cima do corpo. Entendi. E aí, doutora? Olha, pegando o gancho do professor, que deixou claro aqui, né, a posição dele, que ele vê o Brasil, e graças a Deus, eu também concordo, acho que a gente não está tão ruim assim. A gente vê o presidente Bolsonaro, a cada vez que lhe é questionado sobre algum fator da economia, ele diz, economia com Paulo Guedes, né, sempre com ele. E ultimamente, principalmente por conta dessa história do decreto que mexeu com o IPI, e aí a gente vê a bancada do Amazonas que se levantou uma boa parte contra tudo isso, e eu acho que se envolveu muita política no meio do texto do presidente também. Como é que o senhor vê o ministro Paulo Guedes? O senhor concorda com uma parte da bancada que critica muito ele, inclusive por esses dias chegaram até a taxá-lo como um imbecil, ou seja, coloca a situação de um cara muito estudado, um cara que foi bem preparado, penso eu, e parece que tudo isso vai para o lixo. Como é que o senhor vê essa questão? A senhora está querendo me cutucar mesmo, mas eu vou lhe dizer, eu sou economista... e eu vou lhe dizer o seguinte, quem me dera que o Brasil tivesse uns 3 Paulo Guedes,
Para mim, eu concordo com o FMI quando o classificou como o melhor ministro da economia do mundo. Isso faz mais ou menos 1 ano e pouco atrás. E eu concordo plenamente com ele nas ações que ele tomou, inclusive nessa questão do IPI. E eu cheguei, inclusive, a ser talvez até um tanto grosseiro quando eu entrei numa entrevista ao vivo com um parlamentar amazonense e ele começou a falar muita besteira em relação a essa questão do IPI. Eu virei para ele e disse: olha, o que o senhor fez para evitar, por exemplo, que se trancasse tantas pautas em relação à economia amazonense? Por que os parlamentares amazonenses já não conseguiram há muito tempo o asfaltamento da BR-319? E outra coisa, o senhor fala tanto nessa defesa do polo industrial de Manaus, quando na verdade nós precisávamos ter já 3 polos industriais. O polo industrial de Manaus, doutora, tem 55 anos. Ele era para ser um polo provisório. Quando Castelo Branco, em 67, criou o polo industrial, ele disse claramente: isso aqui é apenas para alavancar a economia de vocês e vocês criarem o norte de vocês. E aí foram naquela só de prorrogar. Nós temos 55 anos de polo industrial e, veja bem, levamos 30 anos para mudar a nossa matriz de material elétrico para material eletrônico. Demoramos muito a fazer certas mudanças. Por quê? Porque muita política e pouca competência para administrar a Suframa. Inclusive passamos um tempão dependendo da Sudam lá em Belém, e uma série de coisas erradas que ainda acontecem até hoje e que deveriam estar sendo corrigidas pelos nossos parlamentares, e isso eles não se preocupam. Como, por exemplo, a bitributação. Todo mundo sabe o que acontece, o roubo que é feito, e aí eu vou usar o termo bem pesado, quando um produto que é fabricado aqui no nosso estado, para ser vendido nas nossas lojas, são primeiro faturados para São Paulo, e de São Paulo faturados novamente para Manaus, para o ICMS ficar em São Paulo. Então nós compramos aqui uma televisão fabricada numa empresa daqui de Manaus, compramos essa televisão mais cara do que numa loja de São Paulo. O que esses parlamentares estão fazendo para evitar essa prática que já faz décadas que é utilizada? E paciência. Aí vai reclamar porque o IPI foi reduzido em 35% da alíquota e ficam dando a entender que houve 35% de queda no IPI. Foi 35% de uma alíquota de um imposto que é o menor imposto da composição do preço. Aí e outra pergunta que eu faço: e o ICMS? É verdade. Por que o governador não teve a coragem de diminuir o ICMS? De prestar a sua colaboração. Isso, né? Diminuir o ICMS, que nós temos um dos maiores ICMS do Brasil, na hora em que nós precisamos, e o povo precisou dessa diminuição do ICMS no combustível, no gás de cozinha e talvez em alguns tipos de alimentos, para recuperar a economia. Até agora é uma festa, falando em superávit tributário. Paciência. Fazer comemoração em cima da miséria dos outros? Então, eu acho, respondendo a sua pergunta mais diretamente, primeiro, Paulo Guedes, competentíssimo. E quanto à política econômica que o Brasil tem utilizado, e inclusive para um país que enfrentou 2 ondas de pandemia, como nós utilizamos, onde teve a coragem de pegar, com todas essas limitações de teto de gastos e com o Congresso às vezes jogando contra, e ele ter criado o auxílio
Brasil, ter jogado o dinheiro na mão da população, ter feito todas essas medidas, graças a ele, graças a essa política, nós estamos com um país equilibrado e, para não esquecerem, há bem pouco tempo, o real era a moeda mais valorizada do mundo. Professor Orígenes, segura aí, que a gente vai para um intervalo aqui rapidinho. Eu sei que o tema é importante, mas a gente vai dar só um breakzinho e volta já já. Se tá tranquilo, tá cavoque, né, Patrick? Até porque os políticos daqui usam a Zona Franca como os defensores da Zona Franca. Isso há décadas, né? Mas a cesta básica também tá cara, hein, professor? Vamos lá. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Aqui de volta com o professor Orígenes Martins, na intenção de esclarecer a você, de tornar a vida mais prática, para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo. Professor Orígenes, eu lhe parei ainda agora, porque eu sei que o tema realmente ele é importante e para a gente que é daqui, que mora, vive na nossa cidade, vive também Zona Franca, vive o nosso comércio, isso é muito importante. Eu estou exagerando se eu disser que me parece que existe aí uma caça a um grande inimigo da Zona Franca de Manaus ou não? Não está exagerando de jeito nenhum. A gente tem que analisar as coisas dentro de uma lógica. Já me perguntaram várias vezes essa questão do IPI. A primeira pergunta que faz é assim, olha, essa redução lá do IPI que o Paulo Guedes fez e tal, vai prejudicar a Zona Franca? Olha, se eu disser que não vai prejudicar nada, eu estaria sendo hipócrita. Lógico que vai ter algum impacto. Em alguns produtos, essa redução do IPI vai ter algumas consequências de preço, etc. Agora, veja bem, o nosso IPI já é zerado. Sim. Então, ele vai trazer a consequência na concorrência com alguns produtos. Então, é a chamada competitividade, que seria afetada? Competitividade, exato. E aí vem aquela questão, nós temos determinados produtos que já não têm concorrência. Lembrem que, por exemplo, nas bicicletas elétricas, hoje o nosso polo industrial tem uma fabricação de bicicletas elétricas que já vende para o Brasil inteiro e não tem concorrência. Nós temos vários e vários grupos de produtos onde nós somos únicos. Então, é uma questão de competência, gestão. Agora, foi necessário se tomar uma medida em relação ao imposto, porque hoje o Brasil, por conta desses problemas da pandemia e da guerra da Ucrânia com a Rússia, o Brasil sofreu uma senhora quebra no processo industrial brasileiro. Só para quem não sabe, só São Paulo teve o fechamento da Ford, lá em São Bernardo, da Toyota e agora da Caoa Chery, né? Então, 3 fábricas de automóveis em São Paulo fecharam. Isso aí eu estou citando só o estado de São Paulo. Não adianta para nós querer manter intacta aqui a Zona Franca e chegar a um ponto em que nós não tenhamos mercado para vender. E outra coisa, quando o ministro tem que tomar decisões, ele tem que pensar no Brasil como um todo. Ele não pode simplesmente isolar aqui a Zona Franca e dizer, não, olha, vamos tomar aqui as decisões, mas agora não toca na Zona Franca. Tem momentos em que realmente a gente precisa dar uma parcela de um sacrifício, digamos assim. E outra coisa, logo no início, logo que foi falada pela primeira vez no decreto, o presidente da República falou claramente que não iria abandonar a Zona Franca de Manaus e que de alguma forma iria depois ser resolvido o problema do que nós perdêssemos. Aí começaram aquilo que a senhora falou, a caça ao inimigo. E não sei por que cargas d'água, inclusive pessoas que não entendem absolutamente nada de economia, e eu diria até mesmo de gestão pública, chamar o ministro de imbecil
e dizer que ele não entende de economia, quando na verdade quem não entende de economia é quem falou. Então eu, como economista, eu diria, se há alguém que entende de economia no Brasil pública nesse momento, é o ministro Paulo Guedes, que tem feito pelo Brasil o que até agora pouquíssimos ministros da economia na história do Brasil fizeram. Economista Origenes Martins, e a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que, aspas, devolveu essa competitividade para a Zona Franca. Ele fez isso, mas contrariando o presidente, de quem parece ser desafeto. Claro que ele seguiu a Constituição também nisso daí, agora virou o queridinho dos políticos que não gostam do presidente. Daqui a pouco pode até ser que alguns queiram dar um título de cidadão do Amazonas Com certeza. ao ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor observou essa decisão do ministro? É capaz dele também dar uma aula magna lá no Unicamp, quem sabe, né, mano? Mas, veja bem, você tocou agora num assunto bastante complicado, Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, não é só essa ação do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, quando a gente fala Supremo Tribunal Federal e Alexandre de Moraes, parece que você está falando em duas instituições diferentes. Infelizmente, nós temos hoje essa insegurança jurídica, essa insegurança institucional, que eu fico muito triste quando eu vejo isso, porque inclusive economicamente isso é altamente pernóstico para o Brasil. O Brasil vinha num crescente de investimento externo, inclusive isso ajudando a valorização do real, e para quem tem um mínimo de bom senso, que vai analisar, você vê, desde que começou essa saga insana aí do Superior Tribunal Federal de querer... Do STF, do Supremo. STF, de querer governar, querer legislar, querer investigar, querer punir, querer prender, quer dizer, ser o grande decisor das coisas do Brasil, esses investimentos caíram. Porque com a insegurança institucional, você perde o principal motor de qualquer economia, que é o investimento. Hoje nós vivemos numa situação institucional triste, porque os poderes eles não deveriam ser harmônicos e independentes. E o que não há mais em relação ao poder judiciário é harmonia e independência. Então isso pode atrapalhar futuros investimentos no Brasil e até mesmo os atuais investimentos? Com certeza absoluta. Porque, veja bem, pensa bem, você como investidor, você está investindo num país onde o ministro lá do STF, de uma hora para outra, acha que você está fazendo alguma coisa errada e você, com o negócio, você começa a ter um lucro acima do que ele acha que é normal e que você com isso está sendo favorecido pelo presidente da República, que ele não gosta. E ele simplesmente, autocraticamente, dá lá uma decisão de que você está sendo desonesto, te decreta uma prisão e uma multa de 400 mil, 500 mil, como está fazendo aí com todo mundo. E ninguém fala absolutamente nada. Você vê essa pasmaceira do Senado e essa atitude totalmente... eu não sei nem como classificar, do único que poderia fazer alguma coisa, que é o presidente do Senado. Parece uma múmia paralítica que não defende absolutamente nada do que ele jurou defender. E aí eu te pergunto, você manteria o seu investimento aqui? Você, com certeza absoluta, você pararia e ia ver, bem, eu tenho onde investir melhor, mais seguro, mais tranquilo. E você fala, com certeza absoluta, se o teu investimento fosse um investimento de peso, você iria fazer isso. Talvez até ganhando menos, né, professor? Mas num ambiente de segurança. Com certeza, né? Ganharia talvez menos e com detalhe.
você teria talvez menos, mas com mais constância e com mais segurança. Eu sou advogada, então sou da área do direito e lhe confesso que para trabalhar nesses últimos 2 anos tem sido muito difícil, porque a insegurança jurídica que o senhor falou, o advogado vê diariamente. E eu diria que, sem exagero, nós temos 3 poderes viciados e que nos deixa numa insegurança total. E eu diria até que, fora o decreto, muito mais mal a Zona Franca faz o STF com as decisões que ele vem tomando. Porque, assim como o professor Orígenes falou ainda agora, qualquer investidor que tenha o seu dinheiro para investir, seja lá no que for, o princípio básico dele é ter segurança. E se ele não tem, para ele não adianta. E deve ter muito lugar por aí, não diria só no Brasil, mas mundo afora, que quer esse investimento lá, no seu país, e até mesmo fora daqui também. Nós já tivemos uma situação que eu já classifiquei como uma das piores situações que nós tivemos em relação à Zona Franca, e não se fez tanto estardalhaço, que foi aquela flexibilização do ICMS. O ICMS, ele era único para o Brasil inteiro, tá? E nós tínhamos a isenção. Aí o que se fez? Deu a flexibilização do ICMS, cada estado passou a determinar a sua alíquota. Naquele momento, nós tivemos um princípio de guerra fiscal entre os estados. Inclusive, para quem não sabe, nós chegamos a perder várias indústrias para o estado da Bahia e do Paraná. Na época, tinham projetos prontos para vir para o Polo Industrial de Manaus. O estado da Bahia e do Paraná foram aos investidores, prometeram isenções fiscais ou ICMS praticamente zerado e prometeram terrenos gratuitos, e esses projetos foram para o estado da Bahia e do Paraná. E são grandes projetos que até hoje são baluartes da economia desses 2 países. Então eu te pergunto, qual foi o estardalhaço, cadê os nossos tais defensores, né, da economia do nosso estado, que na época foram ao Congresso, que foram para... Supremo mesmo. Para o Supremo, e chegaram e disseram, não, isso ainda está completamente errado, porque é o tipo da coisa que naquele momento não parecia assim que se estava dando liberdade para os estados, mas na verdade, no final das contas, acabou sendo uma verdadeira desorganização, não só tributária, como econômica para o nosso país. E o nosso estado foi o mais prejudicado, a Zona Franca foi prejudicada naquele momento e depois embarcou nessa saga de superávit tributário, e hoje nós temos aí um dos maiores ICMS do Brasil. Só lembrando que o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele é um imposto estadual. Por isso que esses estados lá que estão sendo colocados pelo nosso entrevistado, eles decidiram zerar para atrair as empresas que vinham para cá e acabaram indo para lá. Decisão de governo estadual, portanto. Totalmente de governo. Professor Orígenes, mais uma vez a gente vai dar um breakzinho aqui no nosso bloco. A gente volta já falando sobre cesta básica com os nossos ouvintes aí da Rádio Cavoc. Lembrando sempre que se tá tranquilo, tá Cavoc. Voltamos já. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Ouvintes da Rádio Cavoc, estamos de volta aqui no Entre Nós com o professor Orígenes Martins, professor, economista, apaixonado pela nossa cidade, por esse Amazonas, filho do professor Orígenes, que eu dizia ainda há pouco, que até me emocionei que meus filhos criaram a figura do vovô Orígenes. É um prazer estar aqui contigo de novo. E queria agora falar um pouco de cesta básica. A gente sabe que, segundo o DIEESE, um estudo feito nas 17 principais capitais brasileiras, ela continua altíssima.
Como é que o senhor vê essa questão da cesta básica? Existe aí alguma luz no fim do túnel para que a coisa comece a melhorar ou o senhor acha que não? Olha, a questão da cesta básica, ainda acho que nós temos todas as condições no Brasil de ser um dos primeiros países a resolver o problema. A questão da cesta básica, também tem o complicador da situação atual, é mundial, e o Brasil ele leva uma vantagem em relação a outros países, porque em alguns países, além da questão da inflação e do preço dos alimentos, tem a questão de desabastecimento, que não é o nosso caso. A questão do preço do alimento, ele está diretamente ligado ao fato de que a maior parte dos alimentos virou uma questão de commodity. Passou a ser, o Brasil hoje é um grande exportador de alimento, nós somos exportadores de soja, milho, arroz e veja bem, tudo isso, por ser commodity, nós passamos a ter, primeiro, que atender às normas do comércio mundial e todo esse produto passou a ter a cotação em dólar e isso aí passou também a ter essa desvantagem. Nós produzimos em real, exportamos em dólar, mas também dependemos, e aí vem um erro que não deu tempo deste governo resolver, que foi a falta de investimento na infraestrutura agropecuária. Durante muito tempo, o brasileiro parece que tinha vergonha de dizer que era um homem do campo. Você ser agricultor era uma coisa assim meio... parecia que era desmerecimento, né? Existia um estigma, né? Exatamente isso, estigma. E hoje você vê pessoas com fazendas fantásticas, todas automatizadas, com alta tecnologia. Sinal de riqueza, né? Deus me livre. E outra coisa, o Brasil desenvolveu tecnologias próprias. A Embrapa hoje ela tem reconhecimento mundial, só que nós temos esse problema de a infraestrutura para a produção, por exemplo, no caso dos fertilizantes. Problemas políticos, novamente a política interferindo na jogada, achando que, por exemplo, o potássio, que nós temos aqui, inclusive o Amazonas, detentor de minas de potássio, dentro e fora de reservas indígenas, tá? Mas aquela velha história daqueles que eu chamo de terroristas ambientais, eles se dizem defensores ambientais, eu digo que são terroristas ambientais, acham que produzir na Amazônia é destruir a Amazônia. Eu pergunto, polo industrial do Amazonas, de Manaus, né? Polo industrial de Manaus, destruiu a Amazônia? Enquanto isso, no nosso vizinho aqui, Pará, que não tem uma estrutura de produção legalizada, que não tem toda a produção ilegal de ouro, de minério, de coisa, tem aí 60% da floresta totalmente devastada. Nós estamos com 92% das nossas florestas preservadas como elas são originais. Então, essa visão de associar a produção, a exploração de riquezas com destruição da floresta é completamente já fora de moda, mas tem gente que continua insistindo nessa visão completamente já ultrapassada, seria? Não só ultrapassada, mas radical. E que atende a certos interesses, né? Veja que eu fiquei muito triste com a vitória do Macron lá na França, porque não há um cara mais pernóstico para o Brasil do que um cara lá da França que trata como escravos os aqui da Guiana? Habitantes aqui da Guiana Francesa e vem querer dar pitaco aqui na nossa região sem ele saber absolutamente nada do que está falando aqui. Lembrando que a eleição do Emmanuel Macron recentemente na França não foi unanimidade para ele, não. Tanto que ele disse
que vai ter que governar para poder chegar a unir a França. Ele mesmo reconhece que não está unido. Agora, professor, sobre a cesta básica, que o senhor ainda há pouco colocou, que foi a pergunta da doutora Eliane Peixoto aqui no Entre Nós, o senhor acha que os governadores podem baixar também o preço da cesta básica? Meu amigo, o ICMS é uma das respostas, né? Eu te pergunto... É o imposto estadual, né? Exatamente, eu te pergunto uma coisa, o que custaria ao governo do Estado, por um ano que fosse, determinar que os alimentos da cesta básica teriam, mesmo que ele não zerasse, já que eles não querem abrir mão de jeito nenhum da receita, que dos 28% passasse para 10% ou 5% durante um ano, o ICMS dos componentes da cesta básica. E aí você dá esse fôlego não só para a economia, mas também principalmente para esse povo que já está no limite da vida, já está na miséria, está na última classificação de miséria, porque não é mais pobreza, é miséria, embora tecnicamente se gosta de dizer abaixo da linha da pobreza, é a miséria mesmo. E é a mesma coisa em relação ao combustível. Se você desse essa diminuição do ICMS para o combustível, além de estar atendendo a esse povo que tem o problema do custo, do frete, também você estaria dando fôlego para aquelas empresas, principalmente as pequenas empresas que tiveram que fechar, e aí elas reabrindo, elas dariam emprego, dariam renda. E isso você não precisaria fazer ad eterno, você faria por um período. Abriria mão, é uma política pública, seria uma atitude... Como um caráter emergencial emergencial, mesmo. Né? Afinal de contas, nós estamos vivendo num momento de emergência. E o gestor público, ele precisa entender isso. Num momento de emergência, nós temos que agir como se estando num momento de emergência. E por que não fazem, na sua visão? Bem, eu não vou dizer que é por medo ou por frouxura, eu vou dizer que seria por falta de capacidade de tomar decisões e também por influências. Dificilmente os nossos gestores estão no cargo por uma questão de ideologia, por uma questão de ideal, por uma questão de abraçar uma causa. Estão ali geralmente por interesses e por grupos que estão apoiando. Então, eles não têm coragem de tomar uma decisão dessa e assumir a responsabilidade. Eles estão sempre pensando ou no próprio umbigo ou nos interesses que os cercam. Infelizmente, o último item que eles pensam é no povo. Professor Origenes, falando agora de desemprego, a gente sabe que o governo que está aí já recebeu 14 milhões de desempregados, do governo Dilma para o governo Bolsonaro. Veio aí pandemia, agora essa situação que o mundo vive, porque a economia ela tem essa globalização. E como é que o senhor vê hoje a questão do desemprego? Será que a gente tem dias melhores para isso? Será que esse número de desempregados consegue baixar? Com certeza, porque agora precisa que mude também outras coisas, né? Nós não podemos baixar o desemprego se continuar havendo, primeiro, essa guerra legislativo, executivo, judiciário, toda essa limitação de teto de gastos, de uma série de coisas que não permite que uma política pública seja implementada. Nós estávamos falando sobre a questão da mão de obra, né? Você vê, o pessoal fala em desemprego e tem empresas aí procurando mão de obra qualificada. Então eu pergunto, nós temos aqui o nosso amigo que foi aluno da Escola Técnica Federal. Que, aliás, tem um problema hoje. Não existe mais praticamente a Escola Técnica Federal que
produzia toda uma gama de pessoas altamente preparadas para chegar numa empresa e assumir cargos, inclusive mais importantes até do que de engenheiros, etc. Todo esse modelo foi destruído, foi simplesmente fechado por conta de uma política pública de educação errada, completamente desastrada, que durante 20 anos se focou pura e simplesmente no ensino superior, abrindo aí centenas de faculdades, universidades, e esqueceu o ensino básico, o ensino médio. E aí vem aquela pergunta, eu posso falar disso aí com toda propriedade, porque fui professor universitário por 30 anos e me dava tristeza ver um aluno chegar numa faculdade, no primeiro, segundo, terceiro ano de faculdade, e você dar um texto para ele, pedir para ele ler aquele texto de uma página, pedir para ele interpretar o texto, ele não sabia nem o que estava lendo. Analfabetos funcionais. Então, é uma pena, mas o que falta, pura e simplesmente, é um programa geral, macro, de gestão pública em todos os sentidos. E aí vem a liberdade para que cada função, Ministério da Economia, Ministério da Educação, Ministério da Infraestrutura, cada um poder desenvolver o seu trabalho a nível técnico. Veja que quando nós temos hoje os resultados que está se colhendo do Ministério da Infraestrutura, do Ministério da Agricultura, isso aí foi feito porque os ministros, além da capacidade, tiveram liberdade para fazer. No Ministério da Educação, infelizmente, um dos ministérios mais importantes para qualquer país, o que se vê são brigas ideológicas, se misturando a parte educacional com ideologia. É uma pena. E aí, sem educação, nem o povo vai para frente. É verdade. Patrick, alguma pergunta para o professor? Eu tenho uma pergunta para deixar ao professor já para o próximo bloco, porque a gente já está chegando ao limite do intervalo comercial. Mas eu quero sim, professor, primeiro agradecer ao senhor propor participar desse momento e sem deixar de responder a nenhuma pergunta. O senhor não está sendo diplomático, não, o senhor está sendo brasileiro mesmo e com propriedade para responder a todas essas questões. E eu queria que o senhor pensasse no seguinte ponto, até para responder na volta do intervalo, doutora Eliane, que é a situação da esquerda. Por que eu estou perguntando isso? A França reelegeu o Macron, não com unanimidade, não elegeu. Os Estados Unidos têm aí o Biden. Eu li hoje que o presidente Bolsonaro estaria verificando a possibilidade de um encontro com o presidente Biden. E a gente tem aqui a nossa América Latina, Argentina, Chile, Bolívia, aqui do lado da gente a Venezuela. O senhor acha que essa eleição brasileira agora, o mundo está de olho? E por quê? Essa é a pergunta que eu deixo para o senhor responder após o intervalo. Professor Orígenes, então, só aqui entre nós, ninguém está nos escutando, né, Patrick? É isso aí. A gente vai para um intervalo breve e volta já com o professor Orígenes para comentar a pergunta do Patrick Mota. Fique conosco, se está tranquilo, é porque está Cavoc. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Aí, ouvinte da Rádio Cavoc, a gente está de volta aqui com o professor Orígenes Martins. O meu colega aqui, Patrick Mota, deixou para ele um questionamento meio E o cabuloso. negócio tá bom nos bastidores, né, doutora? Também a conversa não para, né? Não é? Professor Orígenes, agora a bola tá contigo. Só para recordar O você, Patrick, nosso diga. seguidor, nossa seguidora que está aqui na Cavoc, a gente está vendo o mundo observando as eleições agora de outubro no Brasil. Estados Unidos estariam preocupados, a Europa estaria observando também, a América Latina, onde nós temos na Europa a França, que foi reconduzido o presidente francês
o Emmanuel Macron, que não teve unanimidade. Ele mesmo disse que vai ter que unir o país no discurso de posse dele, ou aliás, no discurso logo que foi confirmada a vitória dele. E aqui na nossa América Latina a gente tem a Argentina, Chile, Bolívia, a própria Venezuela, em situação de tendências cada vez mais esquerdistas. Então eu pergunto ao senhor, por que a eleição brasileira agora em outubro, que vai escolher o presidente, entre a direita do Bolsonaro e a esquerda do Lula, se torna um assunto mundial na avaliação do senhor? Olha, Patrick, primeiro a gente vê essa questão, por mais que as pessoas não queiram perceber isso, o Brasil, ele é um país que desperta um interesse mundial. Não é à toa que todos querem, os grandes estadistas querem interferir aqui, inclusive o Macron. Quando ele fala muito da Amazônia e tal, os interesses que existem em relação ao Brasil são interesses bastante significativos. E, logicamente, o interesse dele não é que o Brasil cresça, nem a nível econômico, nem a nível social. Por quê? Quanto mais o Brasil crescer nesses pontos, mais difícil será dominá-los como eles querem. No momento em que a Amazônia, por exemplo, começou a ter polos como o nosso polo industrial, ter outras aberturas, como teve aí, e que foi feito quase que obrigatoriamente, aí teria que ser uma história muito grande, a história da Transamazônica, mas eles perderam o grande sonho deles, que era tornar, através da ONU, a Amazônia um território internacional e de domínio da ONU. Mas o que eu vejo é o seguinte, já que você falou de todos esses países aí, a pergunta que eu te retorno é a seguinte: qual desses países melhorou após a conversão para o socialismo ou para o sistema de esquerda? Sinceramente, nenhum. Não vi nenhum. Nenhum. Pelo contrário, países que estavam bem, como o caso da Argentina, do Chile. O Chile era um país que todo mundo colocava como modelo. Era um país que tinha um padrão de vida super reconhecido por todos, a população satisfeita, um padrão de vida maravilhoso. Simplesmente de uma hora para outra mudou o governo para um governo socialista, desabou, hoje vive um problema social e econômico sério. Aí eu colocaria a minha visão de esquerda. O grande problema do governo de esquerda é que ele além do aspecto econômico, vem o aspecto social, que eles tentam mudar essa forma de comportamento da população, que transforma essa convivência populacional e essa concentração de poder, essa concentração de renda na mão do governo, o governo sendo o patrocinador de tudo. O que acontece? Leva a um buraco imenso entre o poder e a população, e vem aí o que a doutora comentou aqui antes enquanto a gente estava no break, sobre a questão da França. Um país que tinha uma estrutura social maravilhosa e hoje vive problemas seríssimos de criminalidade, de violência. E isso aí é por conta de uma visão que eles acham que seria liberal. Falam aí, por exemplo, no politicamente correto, que aqui no Brasil, os que se dizem esquerdistas e nem sabem o que seria ser de esquerda, falam no politicamente correto. E a pergunta que eu faria para eles era: será que eles sabem o que é o politicamente correto? O camarada acha que eu defender o aborto é politicamente correto. Ele tem noção do que seria isso? Se a mãe dele defendesse o aborto, ele não estava vivo. E pura e simplesmente andar
todo descabelado, andar todo com a calça rasgada, ou coisa por isso aí, só isso aí é politicamente correto? Ser contra o status quo é o politicamente correto? Então, eles não têm noção para isso. Infelizmente, nós perdemos também um pilar educacional que era nós tínhamos a matéria Educação Moral e Cívica, né? E o OSPB, né? E a OSPB, Organização Social e Política do Brasil, que além de colocar na cabeça das pessoas uma visão do que era a formação política do Brasil, também dava uma visão, a base de moral e cívica, para as pessoas terem essa questão das suas responsabilidades. Que não adianta apenas eu achar que eu tenho direito. Todo mundo, inclusive a esquerda tem, eu tenho direito. Sim, e os seus deveres, as suas responsabilidades. Infelizmente acontece hoje muito isso. Todo mundo bradando aí por direito, todo mundo aí reclamando que quer direito, mas não pensa nas suas responsabilidades. É uma pena isso, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade muito judicializada, todo mundo hoje em dia leva, tudo, né? Tudo é judicializado, mas na hora de cumprir com suas responsabilidades, ele não está preparado para aquilo, infelizmente. E o professor Orígenes, ele fala muito em educação, que é a sua área, né? É o que o senhor mais domina, mas a gente não pode esquecer que o povo, quanto menos informado e quanto menos instrução ele tiver, mais fácil alienado ele será. Então, para político, eu acho que já fica subentendido o que é melhor, né? E eu concordo com o senhor quando o senhor diz que tudo se resume às questões políticas. É ela que vai ver quais são as probabilidades que a gente vai ter para o nosso futuro ou não. Que futuro eu quero para o meu país? Mas veja bem, inclusive isso já é comprovado, os grandes países socialistas, eles sempre tiveram um nível de educação bastante baixo, porque exatamente fica mais fácil dominar. De você conduzir. Eles criam uma elite bastante, digamos assim, privilegiada, né, de cientistas, mas é uma elite. O povo mesmo, o grosso do povo, ele não tem esse acesso, porque é aquele povo que é dominado politicamente para poder chegar aos objetivos deles. É isso. Professor, para a gente terminar, eu sei que a gente teria aqui conversa para o dia inteiro, mas um assunto que eu acho que também está muito em voga, é muito importante para todos nós, a gente sente isso diariamente, aumento do combustível, da gasolina, versus o lucro da Petrobras. E aí a gente tem uma estatal muito importante para o nosso país, onde ela tem a política dela, lógico. E os acionistas dela. Como qualquer empresa, né? Mas a gente também não pode negar que ela traz um resultado para tudo isso que a gente conversou. Cesta básica, produtos, frete que encarece tudo. Como é que o senhor vê a questão da Petrobras para tentar ajudar essa dificuldade que a gente está hoje com o preço do combustível? Novamente nós entramos aí na questão do problema mundial. Né? A Petrobras, ela não é mais uma estatal, ela é uma empresa de economia mista, tem a participação do Estado ainda, mas tem também seus acionistas. E não podemos esquecer que todas as vezes que o governo tentou subsidiar preço de gasolina, nós tivemos problemas seríssimos e consequências seríssimas no pós-programa, digamos assim. Então, e não esquecer isso do governo Dilma, né? Que ela tentou politicamente reprimir o preço da gasolina, segurou, quando a coisa estourou, quebrou praticamente a Petrobras. Eu acho que a Petrobras está correta em manter a política de preço. Atrelada ao dólar? Não é atrelada só ao dólar, né? Atrelada ao dólar e ao câmbio.
Então, o grande problema é que nós tivemos quando estava estabilizando o preço do combustível em geral, veio a guerra da Ucrânia com a Rússia e o preço do combustível foi lá para cima. Da mesma forma que a questão da industrialização do Brasil, que tem mais ou menos o mesmo tipo de raciocínio, a China decretou um lockdown em 3 cidades, que ninguém sabe até que ponto é necessário ou não, mas ela decretou. Com isso, ela fechou os portos e tem lá milhares de navios proibidos de carregar e descarregar, e já está criando a crise dos semicondutores. Já tem fábricas fechando aqui, já tem fábricas dando férias coletivas, e com isso o preço já está começando a subir, já tem fábricas paralisando produção de carros, e aí vem também outros eletroeletrônicos que vão depender desses insumos, e até hoje não se pode, ninguém sabe dizer se realmente esse lockdown lá de Xangai, de Pequim, e agora uma outra cidade, foi a terceira, que por um caso de Covid já foi decretado lockdown geral, até que ponto isso é verdade? Ou se é uma tática da China para provocar uma desestabilização. desestabilização. Então, queira ou não queira, nós tivemos durante um bom tempo um período que foi maravilhoso para o mundo inteiro, a globalização. Trouxe a questão da igualdade de produtos, abertura comercial, livre comércio. Agora, hoje, a globalização, infelizmente, ela virou um problema no momento em que gerou a terceira grande potência mundial, que foi a China, que, além de trazer essa desestabilização entre os dois grandes, que era a Rússia e os Estados Unidos, ela tem um modelo de produção capitalista, mas um governo socialista, e socialista totalitário. Então, ela faz o que quer. Isso aí trouxe um problema que até agora ainda não se conseguiu digerir na economia ocidental. Então, talvez, aí fica aquela coisa, não dá para você simplesmente chegar e... Bem que o Bolsonaro já pediu várias vezes para a Petrobras, não baixa o preço. E vender a estatal brasileira mas seria uma saída? Não dá para... A venda da Petrobras, como se cogita também? Eu sou favorável. Por quê? Porque eu acho que o Estado não tem que administrar. Se há algum órgão que seja péssimo administrador, é o Estado. O Estado não foi feito para administrar nada, absolutamente nada. Eu sou totalmente favorável à privatização de tudo. O Estado não foi feito para administrar. Mas para organizar, dar condições. Exatamente. Ele dá as condições. E outra coisa, esse sistema de privatização que o governo faz, que é a concessão, é mais seguro ainda, porque com a concessão ele impõe condições. Então, quem compra, entre aspas, as estatais, ele tem que atender determinadas condições. Se ele não atender, ele perde a concessão. Então, o governo ainda tem essa condição de cobrar as condições que foram impostas no início da privatização. Patrick, foi um prazer passar a tarde aqui com vocês. Professor Orígenes, muito obrigada. Obrigada a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Cavoc. Eu espero que a gente tenha levado mais informação para todos os nossos ouvintes, ou que pelo menos os nossos ouvintes tenham escutado uma outra versão, que eu acho que é muito salutar, pelo menos a gente ouvir os dois lados, para no final a gente saber, pelo menos escolher, tendo em vista que temos uma eleição em breve aí. Uma eleição muito importante, né? Nosso principal objetivo é esse. Eu lhe agradeço muito pela sua participação aqui, e a Rádio Cavoc está aberta a quantas vezes o senhor quiser para tentar informar nossos ouvintes cada vez mais. Tá bom? Eu que agradeço, e eu também estou aberto aí para quando vocês precisarem. Muito obrigada a todos. Patrick, quer se despedir dos nossos ouvintes? Quero agradecer a senhora por ter aberto aqui no Entre Nós um espaço
para outra pessoa como eu, como já houve também mais um. Acredito que vão vir convidados também mais aí. E vamos dispensar a senhora também, né, Patrícia? Pois é. E agradecer ao professor Orígenes Martins, economista. Esse cara, ele não deixa de responder nenhuma pergunta. Eu gosto muito de entrevistar pessoas como o senhor. Um grande abraço, a gente espera vê-lo em breve. Se Deus quiser, vamos lá, né? É aquela história. De vez em quando você também está me metendo nas coisas. Então, Uma enrascada. vamos lá, Pois é. mas estamos aí. Eu vou dizer a você que está acompanhando a gente, é porque ele está com fone de ouvido, que ele faz um negócio que você nem imagina. Mas isso fica para a próxima. Mas, gente, uma boa tarde a todos e lembrar sempre que se tá tranquilo é porque tá Cavoc. Continue conosco. Obrigada. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!